Vamos, se inscreva, deem aquele like, façam aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é uma nova postagem, é uma nova carta para emocionar você. Que saudade de você! Na pequena cidade do interior de São Paulo, onde eu morava, tinha uma família de sobrenome Prado. Essa família, composta por 4 pessoas: o pai, seu Mauro, a mãe, Nádia, Marcelo, o mais novo, e Carol, a mais velha. Carol, é sobre ela que eu vou falar. Carol era muito estudiosa, uma ótima filha. Ao longo dos seus 15, 16 anos, nunca decepcionou seus pais. Sempre foi uma garota exemplar, uma filha inteligente, bonita, maravilhosa. No final do ano letivo do Fundamental 2, ou seja, no 8º ano, durante a festa de formatura da 8ª série, Carol foi homenageada por ser a melhor aluna da classe. Seus pais ficaram muito contentes com o resultado. Seus pais ficaram felizes em ver a filha não só se formando, mas principalmente sendo eleita a melhor aluna da classe. Todos queriam saber qual era o segredo de Carol para que ela fosse assim tão bem nas provas, para que ela fosse tão bem nas aulas. Ela devia estudar muito, ela devia estudar demais, ela devia ser dessas pessoas assim, sabe, super dedicadas. Mas, na verdade, ela de fato estudava muito, estudava bastante, era atenciosa durante as aulas, caprichosa nos afazeres escolares. Era daquelas que não entendia uma certa matéria, ela se dedicava, ela se debruçava até ela entender o significado das coisas. Mas tinha um lugar especial onde ela estudava. Tinha um lugar muito especial aonde ela estudava. E este lugar era o cemitério. Carol, ela saía da escola. Qual amiga queria acompanhá-la no cemitério? Nenhuma. Ela tinha até vergonha de dizer para alguém: olha, você não quer ir comigo lá no cemitério? Ela saía da aula, saía da escola. Ela que estudava no período matinal, ela saía e ia para o cemitério estudar a matéria que foi passada, as lições que ela tinha que fazer enquanto os seus pais trabalhavam. Ela gostava de estudar no cemitério. Ela gostava do silêncio do cemitério. Um dia ela escolhia ali um túmulo, outro dia ela escolhia outro lugar, um dia uma alameda, outro dia outra alameda. Ela gostava do cemitério, ela tinha assim um carinho especial por aquele silêncio que o cemitério tem. Seu segredo, portanto, mais que particular, e por mais estranho que fosse, era estudar no cemitério. Ao passar das aulas, ao final das aulas, ao final, ela despercebida, Carol se dirigia ao cemitério Boas Almas, que ficava não tão distante, a uma certa distância que dava para ir a pé até com uma certa tranquilidade. E lá ela entrava e estudava. Às vezes sentada num banco, às vezes sentada no beiral de um túmulo, debaixo de uma árvore. Ali, no silêncio do cemitério,
Estudava horas, relembrando o que tinha aprendido, revisando o conteúdo do que aprendeu, fazendo as matérias, e gostava, depois de tudo pronto, depois de tudo feito, caminhar por entre os túmulos, observar uma foto, se admirar diante de alguma escultura, porque tem túmulos que têm esculturas bonitas, e ela então ficava parada, olhando, se emocionar diante de um túmulo de uma criança. E ela então pensava com os botões dela ali diante daquela foto de uma criança, o dia que nasceu, o dia que partiu. Poxa, olha só ficou entre nós 3 meses, só ficou 1 ano. Nossa, o que pode ter feito, né? O que pode ter acontecido, né, com essa menina? E foi assim, entre alamedas, e foi assim, entre túmulos do cemitério Boas Almas, que a um certo ponto ela viu uma flor muito bonita, uma flor muito bela, que da onde ela estava, a flor lhe chamou a atenção. E como ela já tinha terminado a lição, já tinha feito uma revisão em alguma outra matéria, estava andando já agora mais um pouquinho para depois ir para casa, ela, ao observar aquela linda flor, ela então se aproximou. E antes mesmo de chegar perto da flor, antes mesmo de chegar naquele túmulo, ela sentiu um perfume gostoso, um perfume delicioso. Seria um perfume emanado por aquela flor? E de fato, quando ela chegou e ela sentiu gostoso e uma flor bonita, aquela flor bonita e cheirosa, ela estava como que deitada sobre o túmulo. A sua haste não suportou o peso dessa flor na ponta. Era uma haste, né, um caule único, a flor em cima, e a flor, talvez com o vento ou qualquer coisa, balançou e caiu sobre o túmulo. Não chegou a quebrar, mas ficou envergado o seu caule. E aquela flor bonita, cheirosa. E o túmulo? O túmulo não tinha nenhuma placa. Sabe desses túmulos abandonados, às vezes, meio assim esquecido? Um túmulo que não tinha nome, nem placa, nenhuma foto. Puxa, como foi nascer num túmulo como esse uma flor tão bonita? Um túmulo descuidado. Um túmulo assim, até simples. Como é que foi nascer uma flor dessas? Admirada com tanta beleza e perfume daquela flor, Carol decidiu. Pensou um pouquinho antes. Desistiu, pensou um pouquinho mais, não, resolveu ir embora, voltou e arrancou aquela planta, arrancou aquela flor com a raiz toda, porque esse era um túmulo aonde não havia nada assim sobre ele. Era um túmulo a uma certa distância de onde ela estava que lhe chamou a atenção a flor. Foi lá um túmulo simples, sem placa, sem nome, meio que abandonado, porém uma flor linda sobre ele. E então ela, vou levar, não vou levar, levo, não levo. Por fim ela decidiu, arrancou aquela planta, aquela flor, e arrancou com a raiz toda. Decidiu então levá-la para casa, plantá-la em casa. Porque lá em casa, por coincidência, havia um vaso que estava sendo preparado para plantar alguma flor. Então o vaso já estava com terra, tal, só aguardando uma hora que a mãe encontrasse uma flor bem legal para plantar. Encontrei a flor, encontrei. Só não posso falar para minha mãe que eu peguei no cemitério. Só não posso falar para o meu pai nem para o meu irmão, para ninguém. Porque ninguém vai gostar de levar uma flor do cemitério. Ainda mais que vai levar com a raiz. Então vai com um pouco de terra, né?
Então, do cemitério. Então, ela falou, vou levar. Minha mãe nem vai ficar sabendo e vai ser uma flor tão bonita que ela vai gostar demais. Então, arrancou aquela flor. Onde já se viu uma flor dessa tão bonita, tão cheirosa, aqui nesse túmulo tão esquecido, abandonado? Não, eu vou levar para casa. E aquela flor foi arrancada daquele túmulo tão simples. Mas o que Carol não imaginava, o que não tinha lhe passado pela cabeça, tudo bem que há sempre uma certa relutância, resistência, quando se fala em algo trazido do cemitério. Ninguém gosta de imaginar que você trouxe uma flor do cemitério, ninguém gosta de imaginar que você trouxe algo do cemitério. É uma resistência que há nas pessoas, cemitério, cemitério. Ela então, preocupada com essa resistência, com essa, vamos dizer até... mania das pessoas, falou, eu vou levar essa flor e não vou falar nada em casa, que eu peguei no cemitério, e levou a flor para casa. Chegando em casa, aquele vaso com aquela terra, o que ela fez? Imediatamente procurou plantá-la, na ideia de que ela não morresse. Quer dizer, ela estava no cemitério bonita, cheirosa, chegando em casa, vou plantar naquele vaso que está até preparado para um dia minha mãe encontrar uma flor aí e colocar, então agora eu já encontro, mas não vou falar para minha mãe que foi do cemitério. Então chegou em casa, antes até mesmo de plantar a flor, fez um lanche, aquele lanchinho da tarde, em seguida pegou aquele vaso, meio que cavucou assim, sabe, com uma espécie de uma pazinha, fez um buraco ali naquela terra do vaso e com a raiz, trazendo ainda a terra do cemitério, ela plantou a flor. Plantou, ficou bonita, aguou e foi tomar um banho. Quando saiu do banho, ainda deu uma passadinha ali pela sala, admirou aquela flor, imaginando o quanto sua mãe iria gostar de ter uma flor tão bonita, tão cheirosa daquelas em casa. Mas ela não podia falar jamais que foi do cemitério. Quer dizer, deixava a mãe dela gostando da flor, mas sem saber que foi uma flor que ela trouxe do cemitério. Aliás, o pai e a mãe nem mesmo sabiam direito que ela estudava no cemitério, que dirá ter trazido uma flor do cemitério e plantado ali na sala, naquele vaso. Aí mais tarde, que ela tomou o seu banho, admirou a flor, se trocou, tomou aquele lanche, assistiu um programa de televisão, chegaram pai e mãe do trabalho. A primeira coisa que a mãe reparou, nossa, que flor linda! Quem trouxe? Quem deu? Foi eu, mãe. Eu que trouxe. Sabe, encontrei num jardim e trouxe. Ah, mas como é que você vai pegar uma flor dessa? Não, eu falei com a moça, falei com a mulher e ela deixou que eu trouxesse uma muda, então tá aqui. A mãe falou, nossa, mas que flor bonita, que flor linda. Nossa, e como é cheirosa. No que eu abri a porta, já sentia um perfume gostoso. A sua mãe ficou encantada. Até o pai, que não era lá muito ligado em flores, até ele reparou e disse, olha, flor linda mesmo. E perfumada. As horas passaram, jantaram, assistiram uma novela e foram para a cama. No meio da noite, o telefone tocou. Carol, que ainda não estava dormindo ainda direito, levantou-se e foi atender. E quando ela atendeu o telefone, ela levou um susto. Uma voz estranha, uma voz cavernosa, uma voz tenebrosa, uma voz do outro mundo. Carol, por um instante, pensou que fosse talvez um trote. Quem estaria fazendo um trote, mas quem sabe? Perguntou, mas quem está falando? Quem está falando? Hein? Quem é que está falando? Que brincadeira é essa? Que trote é esse? Quem está falando?
Carol bateu o telefone e correu para a cama. Entre assustada e ao mesmo tempo achando que fosse um trote. Quem teria feito um trote? Alguém do cemitério deve ter visto ela saindo com aquela flor. De repente não podia ter feito isso. Alguém agora ligou meia-noite, né, por se tratar de cemitério. É trote. Eu tenho certeza que é trote. E Carol disse que poderia estar fazendo um trote. E Carol não dormia. Depois desse telefonema, ela não pegava no sono. Quando o telefone tocou outra vez, dessa vez Carol não levantou. Que o pai atenda, que a mãe atenda. Ela não vai atender não. Foi o pai que levantou. E o pai atendeu. Alô? Alô? Desligou o telefone, não tinha ninguém. Fez um pouco. Mais uma meia hora. Talvez uma hora. Agora foi a mãe. Foi a mãe que levantou. Alô? Alô? Ninguém. Telefone mudo. Olha no Bina. Não tem ligação. Olha no Bina. Vê de onde vem essa ligação. Não tem ligação. Não aparece nada no Bina. Mas que coisa. Toca o telefone e não aparece no Bina. Enquanto isso, Carol está lá no quarto. Encolhida em sua cama, debaixo da coberta. Quem será que está fazendo esse trote? Quem foi que viu ele no cemitério trazendo essa flor? No dia seguinte, amanheceu o dia. O pai e a mãe perceberam Carol totalmente diferente e assombrada. Sabe, com cara de assombrada, com cara de assustada. O que aconteceu? O que está acontecendo, filha? A primeira vez que tocou o telefone, você atendeu ontem à noite. Depois você não atendeu, mas eu fui atender, não tinha ninguém. O que aconteceu? Mas que você está com essa cara? Você parece que nem dormiu. Ela estava com olheira, realmente estava assustada. É que eu ouvi uma voz estranha, uma voz esquisita. Eu acho que é algum trote, alguma amiga da escola, alguma colega. Então eu fiquei com medo, só isso. Eu fui atender, sua mãe foi atender, não tinha ninguém. Mas eu quando atendi, uma voz assim, sei lá, esquisita. Então, por isso que eu nem quase dormi direito à noite. Tira essa bobagem da cabeça, você fica imaginando coisas, tal, papapá. Sabe, ainda deram uma bronca ainda em Carol. Ela não falou nada sobre a flor do cemitério. Passou-se o dia. Lá na escola conversou com uma, com outra. Não foi desta vez no cemitério, meio cismada, meio assim, sabe? Não foi no cemitério. A flor em casa, a flor em casa. Assim, mesmo com ela aguando, começa a murchar. Na noite seguinte, durante o dia não tocou uma vez sequer o telefone, pelo menos com esta voz. Na noite seguinte, ela procurou dormir o mais rápido possível e Carol teve um pesadelo. O cemitério. A flor. E a voz. Ela ainda está em meio ao sonho, em meio ao pesadelo, quando de repente o telefone toca. Desta vez, ela foi atender. Com medo,
ressabiada. Se for um trote, ela vai agora. Ela vai agora desmascarar quem está fazendo o trote. Ela vai agora desmascarar. Alô? Alô? Então nessas alturas ela com o telefone e com os olhos assim esbugalhados, assustada, os pais quiseram saber o que está acontecendo. O que está havendo, Carol? O que está acontecendo? O que está havendo? Porque a menina estava assim no telefone, como se tivesse, sabe, sei lá, alguma coisa do outro mundo, alguma coisa do outro planeta. Ela está assim, com os olhos esbugalhados, assim meio que sem ar, com dificuldade para respirar. Enquanto isso, no ouvido dela, ela estava ouvindo no telefone. O que está acontecendo, Carol? O que está havendo? Quando então ela disse a verdade. Olha, mãe, a flor que agora já está murcha, essa flor tão bonita, essa flor tão cheirosa, o que tem essa flor? Você não foi uma pessoa que te deu do jardim? Não, mãe, eu devo contar para você a verdade. Eu devo dizer a você a verdade. Essa flor está sendo cobrada. Essa flor. Mas conta, filho, que flor é essa? Conta, fala, o que está acontecendo? Essa flor eu trouxe do cemitério. Aonde você trouxe? É isso, mãe. Mãe, é que eu costumo ir no cemitério estudar. Eu às vezes saio da aula, fica lá uma meia hora, uma hora estudando, porque lá eu me sinto bem. Lá é muito silêncio, lá ninguém atrapalha, lá ninguém perturba. Você costuma sair da escola e ir estudar no cemitério? Você nunca falou isso pra gente. Ah, porque ninguém ia concordar, você não ia aceitar que eu vá no cemitério estudar, e é lá que eu gosto de estudar. Ou eu gostava, não sei. Aí eu vi uma flor bonita, essa flor, e eu arranquei ela daquele túmulo e trouxe agora, mãe. Agora, pai, eu atendo o telefone. Nessas alturas, flor murcha, já flor morta. Já não era mais a flor bonita e cheirosa. E nem mesmo seria possível replantá-la no cemitério, se fosse o caso de devolver a flor. Ela já estava morta, tão morta quanto quem estava no túmulo. E agora, como devolver a flor? E agora? Uma flor que não durou nem 48 horas. Era uma flor que talvez fosse daquele túmulo e só daquele túmulo. Tanto que não sobreviveu nem 48 horas. Foi plantada, foi regada e de repente foi murchando. E agora? E agora? E Carol cada vez mais desesperada, transtornada. Era preciso devolver a flor, mas como devolver uma flor que já estava morta? Até levaram a flor para o cemitério. E ele disse, naquele túmulo, um túmulo simples, um túmulo assim, sabe? Nem mesmo uma placa para dizer quem era, nem mesmo uma foto para dizer sobre a pessoa. Tentaram até plantar, mas foi tudo tão rápido. A flor secou. Ao sair do túmulo, a flor era do túmulo. De então, as olheiras começaram a fazer parte do seu rosto. Não conseguia dormir, não conseguia ter paz. A flor morreu. E como devolver a flor?
E de exemplar e de estudiosa, Carol passou a ser uma pessoa triste, melancólica e infeliz. O problema é que desde então, Carol vive trancada em um quarto, deitada em uma cama. Já foi levada e internada em uma clínica psiquiátrica, para quem sabe com o tratamento de doutores, enfermeiros, remédios, ela pudesse voltar a ser o que era. E até houve uma pequena melhora, a trouxeram para casa, mas agora ela fica ali trancada no quarto. E o telefone ali do lado, esperando a qualquer momento, a todo instante, a todo momento, o telefone tocar. Quando qualquer outra pessoa atende o telefone emudece, fica mudo. Vai se procurar na Bina, não se tem nenhum registro de telefone ligando, telefonando. Porém, quando Carol atende, o drama de uma família, o drama de uma jovem estudiosa que encontrava no cemitério o lugar ideal para estudar. O silêncio dos mortos fazia com que ela aprendesse melhor as lições, fizesse as suas lições, resolvesse as questões, se debruçasse em algum assunto mais importante, difícil. Ali no cemitério ela sempre encontrou inspiração para estudar e aprender. Mas foi ali no cemitério que encontrou aquela flor, uma flor daquele túmulo, daquele que ali está sepultado, daquele que ali está enterrado. Uma flor bonita, linda e cheirosa e perfumada. Ela, que já estava tão familiarizada com o cemitério, achou que poderia levar aquela flor e plantar em casa. E assim o fez. Só que desde então, e a flor não durou nem 48 horas e murchou e morreu. Agora, como devolver a flor que está sendo reclamada naquele túmulo? A voz que sempre cobra a levou ao desespero, a levou ao desequilíbrio. A voz que sempre chama e cobra: devolve a minha flor, devolve a minha flor. Como devolvê-la? Se a flor já está morta, já morreu. Se a flor não existe mais, como devolver algo que já não tem mais? Em 48 horas morreu. Uma flor específica, talvez, daquele túmulo, só daquele túmulo, alguma coisa a ver com quem está ali enterrado. Trancada num quarto, à espera a todo momento da ligação, à espera a todo momento do telefonema.